BNews, voltamos agora com a nossa nova temporada do Fato e Opinião. Estou aqui hoje no estúdio com Henrique Brito. Olá, Júlia. Curtiu as férias? Pouquinho, Carnaval, né? mas a gente agitado, trabalhou, né? porque foi bastante agitado. Inclusive, né, as próximas edições a gente vai debater aí o que aconteceu Com nesses certeza. primeiros meses do ano, que foi quente, um né? ano quente, Com certeza. E tão quente está o ano que nós trouxemos Isso. aqui no nosso estúdio do Fato e Opinião hoje um tema que está envolvendo a regulamentação do transporte por aplicativos, né? É uma situação que está efervescendo aí na cidade de Salvador, né? Com debates na prefeitura. Já há alguns anos, e esse ano parece que Esse começou a esquentar bastante, Exatamente. né? Lá na Câmara Municipal, inclusive, o BNews está cobrindo tudo com exclusividade, né? Vários vídeos, né? Teve uma confusão aí algumas semanas atrás e a gente está com os dois protagonistas aí que você vai apresentar agora. E hoje a gente vai entender um pouquinho também nesse projeto, né? Então, aqui ao meu lado está João Adorno, que é o representante da Comissão dos Taxistas. Tudo bom? Tudo bem. Para a gente é um prazer enorme estar aqui nesse programa via web, tal, assim, com audiência altamente selecionada. Estou aqui para poder trazer esclarecimentos àquelas pessoas que estiverem assistindo e estou à disposição. E temos aqui também a Átila Santana, que está representando, então, os motoristas de transportes por aplicativos. Tudo bom? Tudo bom, tudo bem, agradeço a oportunidade a vocês que acompanham, sou fã do trabalho do BNews, do trabalho no geral dessa equipe de jornalismo que vem dando vez e voz ao povo, mostrando os fatos da cidade, do estado, de forma dinâmica, e agradeço essa oportunidade que é dos nossos, na verdade... Webnautas, internautas, né? nossos, quem está nos assistindo agora, ter um pouco mais de entendimento sobre essa pauta, sobre tudo isso que está gerando essa grande polêmica na cidade. E a gente está aqui para esclarecer e fazer um debate consistente para que quem esteja nos acompanhando venha entender mais e tirar suas conclusões de ambas as partes. Com certeza, muita gente em casa já deve ter a sua opinião, né? Como consumidor, como passageiro, já deve ter a sua opinião. Mas por trás disso também tem outros fatores, que é isso que a gente vai colocar aqui hoje. Queria só que você explicasse para a gente como é que está a tramitação do projeto. É um projeto do Executivo que chegou na Câmara, como é que foi rodeado esse projeto? No ano passado, a Prefeitura apresentou esse projeto à Câmara Municipal e o projeto, em linhas gerais, limita o número de aplicativos, né, na cidade, regulamenta a questão do tempo, né, de uso dos veículos e foi um projeto que basicamente pareceu ser mais a favor dos taxistas do que dos uberistas, né? Então, foi um projeto que tem causado muita polêmica, demorou muito para ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele foi totalmente descaracterizado na Comissão de Constituição e Justiça, e hoje, né, os taxistas reclamam justamente que se antes o texto estava a favor dos taxistas, hoje está a favor, né, dos uberistas, dos motoristas de aplicativo, né? E o ponto principal é justamente essa questão da limitação dos aplicativos. Eu até gostaria de perguntar, né, no decorrer da entrevista, né, como é que está essa situação. A gente vai discutir, né, porque os taxistas alegam que os uberistas estão saturando o mercado, né? E que não está havendo competitividade, né, entre eles. Então, eu acho que vai ser importante esse debate justamente para esclarecer esses pontos. Aí, por outro lado, nós temos a questão do desemprego da cidade também, que Isso. onde os uberistas defendem, né, mais uma atividade de renda extra para tantos soteropolitanos que estão desempregados. Mas a gente vai ouvi-los agora, né? Na verdade, a gente definiu aqui mais ou menos 3 minutos, a gente vai cronometrar só nesse início, para que cada um defenda a sua tese, né? Porque João Adorno acredita na sua posição e porque você é contra ao projeto, ou você é ou não é. E aí depois a gente passa para o Átila também para entender um pouquinho, para que cada um defenda, né, a sua própria causa. Vamos lá? Na verdade, Júlia, e até ao meu companheiro aí, o Henrique, não é que a questão dos aplicativos ela seja uma questão que venha beneficiar estritamente o serviço de táxi, né? Quando eu acho assim, um pouco de falta de conhecimento das pessoas, fala assim, não, se houver uma limitação, se houver uma regulamentação mais justa, vai ser uma coisa para beneficiar os taxistas. Na verdade, o projeto, quando ele foi concebido, quando ele foi feito, ele não foi pensado exclusivamente nos taxistas. Isso daí seria um equívoco por parte da prefeitura. Quando a gente fala de regulamentação,
a gente tem que se debruçar sobre o assunto e perceber que existem outras categorias que vieram antes dos aplicativos e que essas categorias ela têm uma regulamentação parecida com a que está sendo proposta para eles. Entendeu? Então, assim, existe o pessoal do transporte escolar que também está sentindo os efeitos dos aplicativos. O pessoal do mototaxistas, que foram os últimos a ser regulamentados pela cidade, também estão sentindo os efeitos da regulamentação dos aplicativos. Então, assim, dizer que jogar isso assim, não, é só para beneficiar o taxista. Não. Tudo que está sendo pedido aos motoristas de aplicativo é algo que já é solicitado ao pessoal do transporte turístico, é algo que é solicitado ao pessoal do transporte escolar e é algo que é solicitado ao pessoal do mototáxi. Então, como é que ficam essas três, e ao taxista também, como é que ficam essas 4 categorias sendo submetida a pagamento de taxas, impostos, a fiscalização? Aí chega um serviço novo que, podemos assim dizer, faz basicamente o que o taxista, o mototaxista escolar faz, e a gente tem que fazer a coisa ao modo que agrada a eles. É um pouco, assim, incorreto, pelo menos ao meu ponto de vista, entendeu? Eu queria... Tem mais um minuto, se quiser continuar. Não, eu só queria pontuar isso, porque às vezes a gente fica colocando as coisas num âmbito assim estrito entre táxi e uberistas. E na verdade não é a questão não é essa. A prefeitura fez algo que pudesse contemplar a todos, entendeu? A prefeitura não olhou de uma certa forma para dizer assim, não, vamos fazer algo para agradar os taxistas, nem para agradar o mototáxi. A prefeitura fez algo, o projeto ele foi baseado em 3 pilares, certo? A segurança, tá certo? Quando se fala segurança, não é só a segurança de quem usa o serviço para chamar, mas para quem vai buscar, porque são observadas questão de inspeção que se faz no veículo, entendeu? A questão do limite, porque se você não tiver limite, como é que você vai fiscalizar algo que você não sabe a quantidade que você tem? Entendeu? 3 minutos. Átila. A dona colocou alguns pontos aí e que eu até fiz ontem em um debate em outra emissora, essa pontuação. Eu fico muito preocupado com a parcialidade colocada pelo Executivo Municipal no que tange sobre esse projeto. O Executivo Municipal ele foi totalmente parcial. Inclusive, a postura do secretário de Mobilidade ela é parcial. Como se você estivesse tratando de outra cidade, de pessoas de outro município ou de outro país. Parece que os 28 mil trabalhadores de transporte por aplicativo não são cidadãos soteropolitanos. Foi feita uma proposta esdrúxula, uma proposta, me desculpe, eu vou ser mais duro, imoral, porque eu não vejo como solução você resolver o problema de 7 mil pessoas demitindo outras 21 mil pessoas. Eu não digo demitir porque não é nada fixo, né? Não é um emprego de carteira assinada, mas é uma atividade de trabalho. Então você deixar a míngua, à mercê do desemprego, à mercê da miséria, outras 28 mil pessoas, outras 21 mil pessoas, já que eu tenho 28 mil. Se eu tento igualar 28 mil com 7 mil, vou fazer o quê com os outros 21 mil? Vim para cá com esse engodo de proposta de que existe 21 mil motoristas de táxi que vão se alternar a mesma coisa, que quer se alternar a mesma coisa com os motoristas por aplicativos por horário, um carro particular, sendo que é uma atividade totalmente particular, uma atividade diferente, é uma modalidade diferente, um serviço que nunca foi prestado. Outra coisa que é uma falácia, é uma mentira que vocês que estão nos assistindo, que a prefeitura, alguns membros da prefeitura, não posso dizer como um todo, e até que a categoria dos taxistas usam, é que nós pagamos impostos e os motoristas por aplicativos não pagam impostos. Pega uma calculadora, você que está nos assistindo agora, vamos fazer uma continha rápida. Qual é a taxa que o taxista paga numa prefeitura? Cento e poucos reais, não passa R$150, se eu não estiver enganado. O taxista tem desconto na compra do seu veículo, o taxista tem desconto do IPVA, e o que eu acho correto, tem que ter. É uma atividade que presta um serviço público, histórica, tem que ter. Eu não sou contra o taxista, não. Agora, o motorista por aplicativo compra um carro na sua integralidade. Nós temos a 4ª maior carga tributária do mundo, é o Brasil. Nós pagamos um veículo no valor de quase 2,5. Essa é a verdade. Então, isso quem paga é o motorista por aplicativo. Paga IPVA, paga todos os impostos. Então, inclusive, gera dinheiro para a cidade. Porque isso movimenta a economia. As oficinas mecânicas, gerando emprego, o vendedor de água, o vendedor de bala,
Ainda que não tenha nos carros, mas o passageiro está ali, o motorista está usando, aquilo está movimentando, aquilo foi uma saída, vem gerando dinheiro para o país. Gente, são quase, só no Brasil, são mais de 3 milhões de motoristas por aplicativos. Ninguém entra em comunidade para fazer... Antes não se entrava nas comunidades para fazer corrida de 10 e 8 reais. Me desculpe. Então eu acho que o táxi é uma modalidade diferente, que tem ponto fixo, que tem acesso ao circuito do carnaval, que tem pontos de paradas. Eles são beneficiados e têm condições totalmente de ter um preço melhor. Porque eles pagam muito menos e não tem que pagar nada a ninguém para descer. Apenas um imposto de 100 e poucos reais. Então acho que é uma distorção do que vem se falando por aí. O secretário, né, de mobilidade, ele informa, né, a respeito do projeto, que é para a prefeitura acompanhar o serviço que vem sendo prestado em relação aos itens de segurança, como você citou, sistema de gás, extintor. Como é que você, vou começar com ele, como é que você analisa essas questões, né? Essas pontuações de segurança, da fiscalização? É um serviço que é solto? A quem que o passageiro recorre se tiver algum problema, se não tem uma fiscalização municipal do executivo? Agora, mesmo sendo o usuário o maior fiscalizador, coisa que não há com o táxi, porque o cara tem que ligar para pegar o vará, pegar isso, pegar aquilo. Eu também não estou aqui criticando os taxistas, não. São pais de famílias, trabalhadores e merecem respeito. Eu só acho que tem que ter fiscalização? Tem. Fiscalização de segurança como gás. Eu acho que tem que ter, é normal. Isso aí tem que ter. E já há inspeção de gás quando você instala um gás. Ou só se você colocou um gás ilegal. Porque todo mundo sabe aqui que quem instala um kit gás no carro, toda a fiscalização e é caro. O taxista sabe que é caro e o o motorista por aplicativo sabe que é caro. Então há segurança. Então não me venham com esse pseudo argumento para querer burocratizar a coisa, porque isso vai acarretar em dois fatos. Voltar a jogar as pessoas no desemprego novamente, sem atividade de trabalho. Nós estamos no país do desemprego, são quase 14 milhões, e o número real é 20 milhões, que muitas pessoas recorrem ao empreendedorismo porque não tem saída, essa que é a verdade. Ou seja, vamos jogar milhares aqui em Salvador, que é a capital do desemprego, de volta à miséria e ao desemprego, e você, usuário de transporte por aplicativo, esse serviço que você pega baratinho, que você sai das periferias com tarifa reduzida, que você paga tarifa reduzida nas periferias, e você que pega no centro um transporte barato, que te leva, que chega, é acessível, isso vai acarretar em você. Isso vai acarretar no custo, isso vai ficar mais caro. Nós já temos hoje um transporte público totalmente, me desculpe, é uma vergonha os ônibus de Salvador. As pessoas andam espremidas como lata de sardinha. Eu não vou fazer essa fiscalização de, que o motorista está isso ou não. E não se fiscaliza isso. A segurança nos ônibus de Salvador, você que está me assistindo, a higiene nos ônibus de Salvador. Então não me venha com essa falácia. O que acontece 2 pontos. O que a prefeitura propõe no primeira apresentação de projeto do executivo foi, basicamente, parcialidade, jogar o trabalhador 21 mil na miséria e no desemprego, e você, usuário, ele quer transformar o seu transporte mais caro, ficar praticamente inacessível, aumentar o preço num país que nós temos aí, repito, a quarta carga tributária maior do mundo, onde no Brasil tudo é o triplo, tudo é o dobro. Você concorda com o que ele falou? Não, eu discordo totalmente do que ele falou. Eu acho que esse tipo de comentário que ele faz, ele acaba até meio que subjugando as pessoas que estão nos assistindo, que podem perceber que é meio que complicado para uma pessoa, porque nem todo mundo tem habilidade para poder entender de forma objetiva como é que funciona o veículo, né? A gente sabe que tem gente que tem o dom e tem a capacidade de poder fazer algumas coisas, mas não é todo mundo que sabe quando um veículo está em perfeitas condições. Eu não falo no aspecto estético, porque tudo isso que ele falou é estético. Você vê um carro ali por dentro arrumado, o tapetezinho limpo, isso aí tudo é questão, podemos assim dizer, estética, que está a olho nu. Mas vem cá, como é que está o funcionamento daquele motor? Como é que está a questão dos pneus? Entendeu? E como é que está a questão do GNV? Para as pessoas que estão em casa ou enfim, aí pela internet assistindo, os veículos que utilizam GNV é o mesmo botijão de gás que você tem na sua cozinha. Então você tem que ter critérios objetivos para poder você fazer essa instalação. Então, assim, é impossível, eu digo de maneira objetiva, é impossível você conseguir fazer com que o usuário, né, que quer receber o transporte na sua porta, ele
entenda ali da questão do GNV, sabe? Então, assim, tem muitos casos aí, eu não vou trazer a questão para essa questão... Mas sem querer interromper, mas já interrompendo, essa questão da fiscalização da situação do carro, o Código de Trânsito já não fiscaliza normalmente? Precisaria ter uma provocação. Eu vou explicar para você, Henrique, de maneira muito bem objetiva. O veículo, quando você utiliza o veículo, ele só é feito vistoria quando você faz a troca de propriedade ou quando você faz alguma alteração. O que é que isso significa? É que se você me vender um veículo ou eu te vender um veículo, no momento em que sair do meu nome e for para o seu ou do seu para o meu, a gente precisa passar no Detran. Daí para frente, quem controla isso? Entendeu? Porque naquela data que você fez a substituição, o poder público ele olhou, o Detran olhou. A partir de ali é o usuário. Entendeu? Então, assim, a prefeitura, ela faz 2 inspeções por ano. Entendeu? Então, assim, outra coisa que ele falou aqui, que a gente gasta uma média de 81, 150 e pouco reais, é uma inverdade. Ele tá, não vou dizer que é uma inverdade, mas vou dizer que é falta de conhecimento da parte dele. Eu tenho um veículo e eu posso até provar para vocês, eu gasto em média R$1.000 por ano para poder fazer as vistorias do meu carro. E olha que meu carro é novo. Entendeu? Então, assim... A gente não pode colocar essa situação de o usuário ter que fazer a avaliação. Eu acho que o poder público ele precisa ter participação, porque o transporte pode ser até privado, mas é de interesse público, entendeu? Então você tem que pegar, colocar a prefeitura para poder avaliar se aquele pneu está em dia, se aquela roda ela está em dia, se o motor... Porque o táxi, se ele tiver com qualquer coisinha... Vocês sabem muito bem que o táxi tem 2 faixas, uma azul e uma vermelha. Se a minha faixa do meu táxi estiver rasgada, no dia que eu for fazer a vistoria do meu carro, eu tenho um prazo de 72 horas para poder arrumar a faixa. A faixa. Quanto a uma outra questão que ele falou também, hoje em dia é muito fácil o usuário fazer uma denúncia em qualquer modal de transporte regulamentado pela cidade. Observe que quando as pessoas estão ouvindo no rádio, que diz assim, o motorista tal do ônibus tal não parou no ponto. O que é que o secretário fala? O que é que as pessoas falam? Pega o número da ordem do ônibus, porque através do número da ordem você consegue identificar qual é a empresa, qual é a linha e quem é o motorista. A partir do momento que você faz isso com um táxi, você tem o mesmo amparo, certo? Se você pegar porventura qualquer taxista que tenha uma má conduta, você com o número do alvará, você ir na prefeitura, a prefeitura vai registrar a sua ocorrência, certo? E a partir de ali você vai ser acompanhado. O que é que vai acontecer? A prefeitura vai fazer uma comunicação, que é um memorando para o taxista, vai entrar em contato com ele pelo telefone, certo? Vai apresentar a denúncia e ele vai ter o direito de se defender. A partir de ali, a defesa dele vai para uma junta. Se houver histórico, ele já perde bastante verdade do que ele falou. E a partir de aí você vem para as penalidades. Inclusive, ser afastado do sistema durante um período ou de forma definitiva. Átila discordou em 2 momentos, né? O que o Adorno coloca aí, as historias que ele faz é de praxe do mecânico dele. Mas, de fato, tributa a Prefeitura de Salvador esses valores aí. Não passa disso que eu falei. 100, 150 reais. É isso que eles pagam anualmente. Tá? Anualmente. E que eu acho até... Não acho nada demais. Mas, vamos lá. O transporte, ele até colocou aqui... Explica essa questão da vistoria do carro. Porque o que muitos de vocês colocam é que já existe essa vistoria. Outra coisa que ele fala... Que um internauta também comentando aqui, dizendo que é motorista por aplicativo, utiliza o GNV... Foram feitas 2 vistorias, isso, inclusive com o Inmetro e o Detran para liberar o documento. Então, o veículo precisa estar regulado. Só para colocar, as vistorias do Detran, não é só, Adorno, me perdoe, não é só quando você compra o carro, transfere o carro. Quando você vai instalar o GNV, há uma ampla vistoria, inclusive do Inmetro, como o colega aí, o internauta, que é provavelmente motorista por aplicativo, também colocou. Então, eu acho que faltou você colocar isso, as pessoas que estão nos assistindo. Então, não é algo... o cara chega aqui e faz... Não, você tem que ter uma vistoria do Inmetro, você tem as agências, você falou, só peço que respeite minha fala.
você tem uma revisão do Inmetro, assim como o taxista tem também. Salvo engano, aqueles que usam de meio clandestino. O elemento, a pessoa que faz uma instalação clandestina, seja táxi ou motorista por aplicativo, ou pessoa que tem seu carro particular, ele não está só colocando pessoas em risco, ele está se colocando em risco. Mas aí é outra parte. A gente não pode, eu não posso dizer que o taxista está com cilindro de gás irregular, nem que o motorista por aplicativo, porque eu não estou lá, não estou vendo. Agora, a grande maioria, e eu tenho certeza disso, que tanto de ambos os lados, tem essa responsabilidade, porque são fiscalizados. Motorista por aplicativo é parado em blitz todos os dias, chega a ser impiedosa, é uma perseguição. Hoje, para você ter ideia, o que vem acontecendo com o motorista por aplicativo, você está ali, o cara identifica que você é motorista por aplicativo, ele lhe multa, ele procura isso aqui para te multar. Seu celular está com a luz ligada dentro do carro, no suporte, os caras colocam multa que você nem recebeu, como se você estivesse usando o transporte por aplicativo. Então, há uma retaliação muito grande. Isso tem que ser falado. Eu não vou me furtar de falar aqui a verdade. Tudo que for perseguição contra a categoria que eu defendo, o que eu defendo. Então, assim, não adianta se criar factoides. Não adianta se criar subterfúgios para tentar enrolar e dizer o que não acontece. Existe fiscalização, sim. Agora, acho que se a prefeitura, no processo de regulamentação, propõe, olha, os motoristas, os carros por aplicativos em Salvador, terão que passar, as empresas que prestam serviço, que são particulares, terão que apresentar relatórios sobre os veículos. E elas são responsabilizadas. Eu acho correto. Eu acho correto, porque isso é um transporte privado. Isso são empresas privadas. Isso é você, Henrique, que tem seu carro privado, que está precisando, vai fazer essa atividade. Então, se as empresas apresentam, correto. O que eu não vou criar é mais um elefante branco, eu não acho correto, dentro de uma gestão municipal, para estar lá arrecadando tarifa de motorista por aplicativo, tá? Para fazer vistoria, para isso, para aquilo, ou para colocar adesivo. Motorista por aplicativo, repito, não é táxi. São atividades totalmente diferentes. Vocês podem ver, quando vocês solicitaram um táxi na sua porta, para te levar por 10, 8 reais, onde você pega um motorista por aplicativo com ponto fixo, que pode até ter alguns que ficam parados em alguns lugares, porque tem que estar parado, não tem jeito, até chegar um chamado. Mas você sabe que você seleciona, o cara se desloca até você. Coisa que nunca aconteceu com o táxi. São atividades diferentes. E isso só para finalizar, isso, gente, é evolução. Isso é um mundo. Inclusive, você sabe que tem hoje até aluguel compartilhado. Eu quero ir para Barcelona, ou vim para o Brasil, Henrique, já tem aplicativos fazendo isso, o Henrique não quer estar num grande hotel que vai sair mais caro, eu sou dono da minha propriedade e disse, Henrique, eu vou te hospedar na minha casa, portanto, você aceita? Eu sei se é até o nome dessa atividade agora. Você aceita? Aceito. Tudo bem. Vamos lá. E o aplicativo faz essa intermediação. O que acontece com o passageiro e com o motorista? Ok, você quer falar? O que eu estou colocando aqui Juliana, eu queria até pedir meu companheiro Átila que quando ele fosse fazer as colocações dele, ele fizesse sobre a categoria que ele representa. Porque ele fica colocando taxista no meio e o que eu estou falando aqui, eu estou respondendo de maneira objetiva ao que foi perguntado. Ele perguntou a questão da segurança, como você perguntou, me desculpe, a questão da segurança na fiscalização por parte da prefeitura. Então, nós entendemos, eu falo como um cidadão, não sou usuário desses aplicativos, mas eu sou um cidadão, nós entendemos que tudo aquilo que o poder público puder fazer para poder trazer mais segurança para a pessoa que está do outro lado, que é o cidadão que contribui com a cidade, eu não vejo nenhum problema. Nós aqui jamais poderíamos andar com os nossos veículos irregulares, entendeu? Nós somos submetidos a 2, 3 vistorias por ano. Como é que a gente vai fazer instalação? O que acontece muitas das vezes é o seguinte, o brasileiro, às vezes, ele, de maneira equivocada, podemos assim dizer, ele faz algumas coisas que não tem que ser feito, certo? E aí eu já estou dizendo que não são todos. Eu estou dizendo que é uma minoria, mas existe. Simplesmente instalam o kit gás no carro. E se vocês quiserem, eu não vou nem falar dessa questão de aplicativo. Eu levo vocês a um local onde vocês vão poder comprovar, certo? Vários carros instalando GNV, certo? E comprando nota fiscal. Porque o que acontece? Às vezes, Henrique, ele trabalhou numa oficina que instalava GNV. Aí ele saiu da oficina, ele vai para o quintal da casa dele, ele sabe instalar GNV porque ele trabalhou, ele aprendeu.
Aí achou que estava ganhando pouco, ganhando muito, enfim, vários motivos. Ele sai e vai para o fundo da casa dele fazer instalação. Aí o que, que as pessoas fazem? Baixa o aplicativo OLX, compra um GNV de quem está vendendo, instala no fundo do veículo e fica rodando. No dia que a fiscalização para e apreende o veículo, aquilo ali é colocado em dia. Mas hoje em dia, do jeito que está a cidade, é impossível a Transalvador, a Polícia Militar, conseguir identificar esses carros, salvo em blitz. Entendeu? Então, assim, o que a gente está querendo que seja preservado é a integridade física do cidadão contribuinte. Qual é o problema dos aplicativos passar por vistorias e inspeções na Prefeitura Municipal de Salvador? Qual é o problema com isso? Tem uma pergunta aqui de um internauta. Me expliquem por que não querem a regulamentação. Por que vocês não querem a regulamentação? Já que foi destinado a mim, primeiro eu vou responder ele. Vou desmistificar o que ele falou. Não existe isso de que nós não queremos vistoria. Não existe. Eu quero fazer uma pergunta a você que está nos acompanhando agora. Você acredita nas instituições brasileiras? Você acredita na maioria dos homens públicos do nosso país? Se você faça essa auto-pergunta e se responda. Nem por isso eu estou aqui deixando de acreditar na fé pública dos agentes públicos. Quando eu falo agentes públicos, eu falo toda a máquina pública. Vamos lá. Mas eu não vejo forma de se condicionar a essa idoneidade, a essa seriedade de algum órgão do nosso país como um modelo, porque não é. Não é. Nós queremos sim, nós aceitamos, eu acho correto. Meus familiares usam aplicativo, usam táxi. Eu acho que tem que ter fiscalização. Agora, não vai você não tem como centralizar algo privado, não é correto, nas mãos do poder público. Porque o modelo do Brasil já mostrou. Quando você faz isso, só gera corrupção, só gera irregularidades. Eu não acho correto, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é o modelo do nosso país. E isso não se muda de uma hora para outra. Não me venham empurrar na garganta das pessoas a mentira que o poder público, que algo público, que algum órgão público, ele seja modelo para nada. Ainda que seja, todos não são. As pessoas não confiam. As pessoas não confiam na máquina pública porque, na maioria das vezes, são injustiçados. É o que eu digo, nós somos uma das piores cargas tributárias do mundo. Nós temos um feijão hoje custando R$11. Isso é um absurdo. Nós compramos combustível, que é uma vergonha. A R$ 4,59 a Argentina vende a R$1. Combustível tá fugindo do tema. Não, vou colocar dentro do contexto. Combustível, que, inclusive, brasileiro. E aí? Nós temos uma grande empresa nacional, produtora, refinaria de petróleo, produtora de petróleo, extraindo petróleo do solo brasileiro, que é rico. E aí você compra combustível a quanto? Então é difícil acreditar nas instituições públicas hoje no Brasil. Agora eu vou fazer uma provocação a você. Só para Henrique, só para ser justo com o internauta, qual foi a pergunta dele? Não, ele quer saber por que vocês não querem a regulamentação. Não, e outra, primeiro que a categoria ela é regulamentada em Brasília. O que cabe ao município, a categoria é regulamentada em Brasília. Existe um projeto de lei, inclusive de autoria de um deputado petista, Carlos Arantini, que inclusive ele é ex-taxista, ou leva a bandeira dos taxistas. Graças a Deus, o senador Pedro Chaves, entre outros deputados, fizeram emendas e mudaram aquela coisa vergonhosa que ele quis fazer. A categoria, existe uma lei que regulamenta. Agora, essa mesma lei que regulamenta, Henrique e querido internauta, ela transpõe, ela dá direito aos municípios do Brasil fazer adequações, regulamentações mediante as suas peculiaridades, aos seus municípios e às suas cidades. Então não tem nada de legal nisso. Ou seja, existe uma lei federal, que também é necessário que exista, no entendimento deles, uma lei municipal, assim como é o táxi. Existe uma lei federal e existem leis municipais. Isso é normal. Não adianta vir com essa conversa. Nós não queremos deixar de ser regulamentado. Queremos regulamentação, sim. Até para tentar que diminua essa perseguição. Queremos regulamentação. Certo. Mas queremos a regulamentação justa. Não se resolve o problema de 7 mil desempregando 21 mil. Não, a dona estava querendo complementar, né? Isso. Que na Lei 3.640, de 26 de março de 2018, está colocando aqui no artigo 11,
que compete exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado, privado, individual de passageiros. Só uma parte nisso que o Adorno colocou. Ele pegou falar, aqui, ele né? pegou. Mas é porque, Adorno, você falou bastante. Eu falei? Não, quem falou mais tempo. aqui foi você. Ela só colocou Só esse ele contexto terminar só essa porque pergunta e o nosso internauta que acompanha isso, dessa forma, é que nem o pastor que lê um versículo bíblico aqui e pega outro lá em Josias para ler outro. E junta aquelas duas coisas, fica meio sem nexo. Aqui ele fez um esboço do que disse o presidente que sancionou a lei, Michel Temer, na época. Porém, a lei como um todo, que é muito grande, muito complexa, muito grande, aliás, eu não digo nem complexa. A gente só está falando de um artigo específico. Ele disse um artigo específico. Deixa muito claro qual o papel dos municípios. Inclusive, nós temos posicionamento de 2 ministros do Supremo, o ministro Barroso e o ministro Fux, sobre isso, impedindo, já colocou e já declarou inconstitucional essa atitude de qualquer município do Brasil, limitar o transporte por aplicativo. Nós sabemos hoje que se a prefeitura ou a Câmara passar isso, prejudicando o usuário e os motoristas, com base no judiciário, nós vamos derrubar via liminar. Eu não estou aqui eu estou dizendo aqui eu estou dando aqui termos técnicos jurídicos. Você não pode ultrapassar, porque no Brasil hoje está acontecendo isso, né? A gente fica até assustado. Estão desrespeitando as leis do Brasil, a nossa Constituição. Estão passando por cima de ritos, inclusive do Supremo. A gente está acompanhando isso aqui no Brasil. Juízes aí querendo ser presidente. Juízes atropelando a lei. Só que, pelo que diz a lei, e que ampara, porque todo cidadão se ampara na lei, é inconstitucional a limitação. E com base nisso, a relatora derrubou a proposta esquisita do Executivo Municipal. Vou só deixar o Adorno falar agora. Juliana e Henrique, eu acho que o companheiro aqui está subjugando demais. Isso aqui é uma lei, entendeu? É uma lei. Aqui está escrito exatamente. Porque o que é que acontece? O que é que foi feito lá em Brasília? Para que as pessoas entendam, eu vou falar de maneira objetiva e rápida. O que foi aprovado lá em Brasília foi a Lei 13.640. Só que o que é que acontece? Os deputados que estão lá, os 510 deputados que estão lá em Brasília, eles não sabem a peculiaridade de cada município que existe no Brasil. Ou seja, qual é a quantidade de carro? Quais são os critérios para poder você conseguir ser um motorista por aplicativo? Que regra você tem que estabelecer? Quais são os critérios que esses motoristas têm que apresentar? Ele deixou isso aqui muito claro, está muito claro e explícito aqui. Compete exclusivamente ao município regulamentar e fiscalizar o transporte privado individual de passageiro. Está escrito isso. Qual é a dificuldade? Se existe uma lei dizendo que compete ao município, Salvador é o município. Ela que tem que dizer qual a quantidade de carro, o que é que os motoristas têm que apresentar, o que é que esses carros têm que ter. Entendeu? O que foi feito lá em Brasília foi uma lei basicamente dizendo o seguinte: vocês, municípios, façam suas regulamentações. Pronto, acabou. Foi o que está aqui escrito na lei. Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar com esse negócio de ficar o tempo todo, primeiro, rapidamente, Átila, tirando a credibilidade do poder público que já existe aí e organiza tudo. A sociedade hoje, ela tem os defeitos que tem, a gente não tem tudo aquilo que queria do poder público, não. Mas a gente não pode dizer que as instituições públicas estão em descrédito, principalmente aqui em Salvador. Se as coisas estão... Procure saber do mototaxista que é regulamentado, se ele quer ser desregulamentado. Procure saber do transporte escolar, se eles querem ser desregulamentados. Procure saber dos motoristas do transporte turístico, se eles querem ser desregulamentados. O que é desregulamentado? Tirar o padrão identificatório dele, tá certo? Tirar aquele nome na lateral. Procure saber se eles querem e a gente não quer. Sabe por quê? Porque aquilo ali, primeiro, nos traz segurança. Porque quando a gente entra numa quebrada, as pessoas percebem que aquilo ali é um táxi, que aquilo ali é um escolar, que aquilo ali é um mototáxi. Então gera segurança para o motorista, para o taxista e para a pessoa que está embarcada dentro do veículo. Entendeu? Então, assim, ninguém quer. O que a gente está sendo contra, e isso daí eu quero deixar bem explícito, não é só a questão dos taxistas, é que eles estão querendo fazer uma regulamentação, me perdoe, como foi feito de maneira irresponsável, ao meu ponto de vista, pela vereadora Lorena Brandão, que simplesmente tirou tudo aquilo
que a prefeitura poderia considerar um instrumento de segurança. Ela tirou até um adesivo 10 por 30, que a gente tinha sugerido que fosse colocado no para-brisa dianteiro para poder identificar que o carro era de um transporte por aplicativo. Quem sugeriu isso? A Vocês? prefeitura sugeriu. Você falou vocês sugeriram. Não, nós sugerimos, quando eu falo nós, todo mundo, você participou do processo da elaboração da lei. Você não sugeriu, mas nós sugerimos, a prefeitura sugeriu. Eu estou falando que nós sugerimos porque a lei foi posta. Então, o que eu quero dizer é isso. Até um adesivo que foi sugerido, tá certo, pela prefeitura, a vereadora tirou do relatório dela. Ela colocou lá que não há necessidade disso. Ou seja, como é que a prefeitura, como é que a Trans Salvador vai identificar um carro de aplicativo se não tem nada que identifique ele? Tem dois adesivos, tem dois Agora, eu entrevisto vocês há muitos anos. dois classificadores azul aqui, ó. Você não acha que seria melhor, o melhor modelo seria... porque vocês reclamam que as leis, né, para os taxistas são muito engessadas, né? Eles têm muitas regulamentações e tal. Não seria melhor flexibilizar a regulamentação dos táxis em vez de engessar os uberistas? Não. De forma alguma. Eu estou sendo bem objetivo a você. Quando se fala na questão engessada, tudo que é feito num táxi, Rick, é pensado na segurança do usuário. Muita gente já falou assim, esse negócio do taxímetro é algo arcaico que tem que sair de linha. Negativo, sou terminantemente contra. Sabe por quê? Porque aí agora no carnaval, os aplicativos, eu tenho um print aqui para provar. Os aplicativos, eu não estou falando motorista, ok? Quero deixar bem claro. Os aplicativos estavam cobrando verdadeiros absurdos. Eu considero roubo. Sabe por quê? É uma velha prática de alguns taxiseiros do passado, décadas passadas. Antigamente você estava aqui na Barra, você queria ir para o Rio Vermelho. Alguns, não estou dizendo a maioria, uma minoria, alguns taxiseiros chegavam e diziam assim, Barra Rio Vermelho é R$80. Você, como usuário, se sentia lesado. Eu estou sendo roubado. Por que você não vai na bandeira? Não era assim? Você está querendo me roubar? Então, assim, hoje, os aplicativos, não estou falando de motorista, estou falando os aplicativos, eles cobram verdadeiros absurdos para poder transportar uma pessoa de um ponto a outro. Ou seja, é algo que você não sabe o preço. É como se você acordasse hoje, o preço da gasolina fosse um, amanhã fosse outro. Entendeu? Choveu, o aplicativo sobe o preço. Vai ter uma festa aqui, o aplicativo sobe o preço. Só que eles não levam em consideração que nem todas as pessoas que moram aqui na Barra, que utilizam esses aplicativos, elas estão na festa. Tem gente que mora aqui na Barra, que no período do carnaval não curte a festa, quer pegar um aplicativo para ir para qualquer lugar, ele está lá dando pipoco de 200, 300 reais. Aí o que é que as pessoas fazem de maneira inteligente? Vou pegar um táxi, como aconteceu. Houve um aumento no volume de corridas nosso esse ano, em virtude dessa prática que eu considero roubo. Isso é roubo, porque não há justificativa de você fazer um serviço hoje, eu lhe cobrar daqui para o aeroporto R$60, amanhã porque está tendo um carnaval aqui, eu dizer, não, é 300. Por quê? Justamente, essa pergunta que eu quero fazer, Átila, de fato, essa tarifa dinâmica em festas, por exemplo, no Ano Novo, eu falo isso, né, por experiência própria. Eu estava em casa no Ano Novo, né, horas antes da virada, queria ir para a Barra e o aplicativo estava tarifa dinâmica 5.2, valor de R$100. Aí eu queria perguntar para você, será que em algum momento essa desregulação do Uber não vai gerar um problema maior, onde as empresas teriam muita liberdade em relação a esses valores? E eu queria também saber, dentro dessa pergunta, se também a quantidade excessiva de uberistas não vai saturar o mercado. São duas perguntas. Vou responder suas perguntas, mas antes, só alguns pontos que a Adorno colocou. Primeiro, ele fala da lei. Ele pega, como eu disse, um resumo da sanção do presidente de uma lei ampla de vários itens e artigos que, inclusive, regula, restringe, impõe limites ao poder executivo municipal. Porque se fosse assim, como ele está dizendo, a categoria estava perdida aqui em Salvador.
porque é a vontade do Executivo Municipal, tanto que o que foi apresentado pelo Executivo Municipal é uma vergonha. Foi uma forma de acabar com a categoria. Mas, graças a Deus, a lei federal, que os taxistas também têm uma lei federal, apesar de ter uma lei municipal, impede, não sou eu que estou dizendo, eu não estou com a lei aqui complexa, se eu pegar toda a lei aqui, a gente vai passar 3 horas lendo toda a lei federal aqui. E eu também não vou me recordar de artigo por artigo, porque foi um tema que a gente já tratou um ano e um pouco atrás. Mas a hora que vocês quiserem fatiar a lei federal, nós fatiamos a lei federal. Se a lei for essa, está aqui, ó. Peraí, Adô. A 12.587. Eu vou pegar todos os artigos aqui, pelo amor de Deus, isso aqui se torna impraticável. Isso aqui é um programa na web que tem horário. Agora, a hora que você quiser fatiar a lei comigo, eu vou parar, vou sentar aqui, vamos fatiar a lei federal. Mande a lei, então, pro programa. Pronto, eu mando pro programa. Hoje eu vou expor no meu Instagram, tem 13 mil seguidores, vou mandar expor nas redes sociais do sindicato. Mande a lei. E vou marcar item por item. Agora mande uma lei. Agora, inclusive 2 ministros já se pronunciaram. O Supremo Tribunal Federal se pronunciou que é inconstitucional. E Lorena, relatora, está de parabéns, porque mesmo sendo da base do Executivo Municipal, teve coragem de ouvir a população e ouvir o que é certo. Porque se lá estivesse, ainda que estivesse errado em Brasília, mas se estivesse lá não tinha jeito. Mas como está, tem jeito e graças a Deus está aí. Espero sensatez dos vereadores, não sejam vereadores de bancada, vereadores que votam, vereadores sem personalidade que votam a favor de lado político, porque eu posso ter até algum lado na minha vida. Posso ser Bahia ou Vitória, mas o que é certo, o que é errado, é errado. Entendeu, senhores do Legislativo Municipal? Só respondendo a sua pergunta, Henrique, sobre o que a Adorno falou. Primeiro que há uma certa fantasia de Adorno aí, em verdade. Me desculpe. Aí vinha eventos de grande operação. Posso falar agora? Vou te explicar agora e vou responder a sua pergunta. Sobre a tarifa dinâmica, que você colocou, mas ele colocou de forma estratosfericamente inexistente. Isso aí não existe. Taxista tem bandeira 2. Ou não tem bandeira 2? Taxista tem bandeira 2. Que, inclusive, usavam disso aí antigamente. Eu posso dizer que o que ele falou aqui, eu até concordo. Não são todos, mas eles faziam. As empresas, como é que funciona o dinâmico? Você tem a demanda naquela área e você não tem motorista naquela área. A quantidade é pouca de motorista. O transtorno para chegar até ali está engarrafado. O consumo vai ser maior. Isso aí, Adorno, isso aí você fazer um print, você faz print de mesmo de coisa se você quiser. Pelo amor de Deus, isso aí é CorelDRAW Photoshop. Meu. Só para explicar. Não estou dizendo que é, não. Não estou fez um print do valor. Eu não estou dizendo que Adorno, não estou dizendo que é, viu? Não estou dizendo que é. E até você pode estar enganado. Mas pode ter acontecido um erro, ou então Photoshop... O Átila, tá não fique botando pano quente, deixa eu só, não estou botando pano quente, não. Eu só peço que você falou, eu escutei o que você falou, tá botando pano ainda quente. Que eu te questione, escute eu falar até o final, para depois você ter direito à sua réplica. Então, assim, o que é que acontece com o dinâmico? Você tem ali uma demanda, você, em um local de difícil acesso, engarrafado, não tem motoristas naquela região. Então, o motorista se desloca, por exemplo, lá de um ponto de 10, 15, 20 quilômetros até você. Uma coisa que a dona falou, o motorista não sabe, o passageiro não sabe. Mentira. Quando você solicita, e vocês sabem que estão nos assistindo, quando você solicita a viagem, o seu preço aparece na hora para você. Se alguém te cobrar mais, está errado. Você aceita se você quiser. E por isso que existe a estimativa, o preço, o cálculo da viagem, correto? Se Henrique, eu solicito aqui um aplicativo, Uber, Itmove, Yetgo, 99, qualquer um, o preço está lá. Daqui até lugar, R$100. Não, peraí, meu amigo. R$100. Eu estou vendo aqui o valor antes. Eu concordo se eu quiser. A tarifa dinâmica está alta. Eu não vou concordar com isso. Eu vou pegar outra aqui, ou um táxi se estiver mais barato, ou vou para outro aplicativo. Você tem essa saída. Então você não está sendo enganado. Você recebe antes o valor da corrida. Então, só para terminar de explicar o dinâmico, você tinha que pontuar sobre isso. O dinâmico é isso. Então, o motorista, Henrique, ele está lá num ponto de 10, 15 quilômetros, ele desgastou o carro com combustível, ele pegou um transtorno do engarrafamento. Carnaval todo mundo sabe. Quando você está ali com o ar-condicionado ligado, naquele engarrafamento, você está gastando. O custo para o trabalhador aumenta. E aí? Então, infelizmente, isso é fatiado. Se houver alguma distorção ou não, eu não sei. Pode acontecer, eu não estou dizendo, tudo é falho. Mas você está sabendo antes. Não é como um taxímetro que você vai e no final vai saber o preço. E eu também não estou aqui descaracterizando taxímetro, não. Nem a modalidade deles, não, porque eu sempre já usei muito táxi na minha vida e tenho amigos taxistas. Jamais.
O que eu estou dizendo é que não há essa de não sabia. Estou explicando como funciona o dinâmico. Tem pouco motorista naquela área, ou está longe, então fica um pouco mais caro, porque o serviço, aquela atividade para o motorista está se tornando mais cara. Então será que é justo o motorista rodar 20 quilômetros para solicitar uma viagem, que só de deslocamento, fora o que ele vai rodar na sua viagem? Isso é justo? Só ele ficar com esse custo? E mesmo assim, Henrique e todos que estão nos vendo agora, não é obrigado. O preço aparece na tela do seu aplicativo. O preço aparece na tela do seu aplicativo. Está ali para você saber, você dar início à corrida ou não, sem nenhum ônus. Entendeu? Então é assim que funciona. Eu queria só, para dar um arremate aqui no que ele falou, quer dizer, do jeito que ele colocou, a coisa parece que funciona de maneira perfeita. Mas é assim que funciona. Né? Porém... Eu estou mentindo com o aplicativo. Você está equivocado, eu não vou dizer que você está mentindo. Você está equivocado, eu vou lhe provar por quê. Prove, então, que eu porque é o seguinte, ele esquece que na outra ponta tem uma pessoa que não tem nada a ver com isso, que é o usuário. E que tem o direito de não aceitar aquela viagem. Peraí, você falou, eu fiquei... Perdão, me desculpe. Então, assim, é por isso que eu defendo essas, podemos assim dizer, essa forma engessada da gente ser. Porque eu tenho certeza que aquele usuário que chega numa época dessa, ou até quando está chovendo, toma um tiro, um roubo desse de um aplicativo, ele vai no ponto de táxi, chega para o taxista e pergunta como aconteceu comigo. Meu amigo, boa noite, pois não, senhor. O senhor está rodando no taxímetro? Perfeitamente. Quanto é que custa uma corrida daqui até tal local? Eu dou uma estimativa, senhor, fica aproximadamente tanto. Ah, tá bom, fica mais ou menos tanto, então beleza, então eu vou seguir a viagem. Ou seja, a gente tem um instrumento dentro do carro que o usuário ele vê em tempo real o quanto é que a tarifa dele vai ficar. Isso é absurdo, isso é roubo. Eu não posso. Se eu levo você todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado, e lhe cobro R$20, no período do carnaval, você vai me pagar os mesmos R$20, porque isso está lá mostrado no taxímetro. Tá na Só, Juliana, porque ele colocou isso, repito, novamente, o meu colega que está aqui ao lado, ele falta, de certa forma, com a verdade. Não é assim. Primeiro que o taxímetro, ele vai contando o tempo de viagem. Eu já fui usuário de táxi, muito, e sei. Você que já usou táxi sabe. Quantos taxistas que faziam práticas erradas rodavam a mais para dar mais voltas, desviavam o caminho, porque o taxímetro está contando. Aí vamos lá, o taxista, ele chega ali no carnaval, ou então tá Festival da Virada Salvador, aquele tudo travado ali. Quando o carro dele tá ali paradinho, com o ar-condicionado dele ligado, o taxímetro dele está contando. Quanto mais durar aquela viagem, mais caro vai sair. E aí eu te digo, você não tem... Aí se você quer entrar nessa celeuma, eu vou entrar. Você que está usando aquilo ali não tem controle nenhum sobre aquilo. Porque você não vai saber a bomba que você vai pegar no final. Agora o taxista tem uma prerrogativa porque o taxímetro não é obrigatório aquele preço ser exato. A corrida no taxímetro pode durar bastante tempo, tá um valor elevado, mas ele é adorno, porque o táxi tem essa prerrogativa, os taxistas têm essa prerrogativa e muitos não usam. Pode chegar, senhora, eu vou dividir aqui com a senhora, ficou muito alto, eu vou cobrar X. Coisa que o motorista por aplicativo não tem. E outra, ninguém é obrigado, se tá caro ali naquele momento, que tá dinâmico. E olha só que engraçado, eles reclamam tanto, falam tanto em limitação, falam tanto que tem muito motorista por aplicativo e tarifas ficam dinâmicas por falta de motorista. Olha só que contraditório. Então, só para finalizar e não estender esse tema, que eu acho que é um tema batido, é um tema que não tem condição de você sustentar isso, que todos sabem que talvez seja um equívoco da sua parte, eu não vou dizer assim, faltar com a verdade, mas um equívoco. Você, quando solicita o transporte por aplicativo, seu valor, ele é exposto antes na tela do seu celular. Você dá início se você quiser ou não. Diferente do taxímetro, que você, se tiver um transtorno, engarrafar, travar, aquilo vai ficar contando e é uma caixinha de surpresa. E que o taxista, através do taxímetro, está respaldado. Se ele quiser te cobrar pelo taxímetro, você tem que pagar. Se você não pagar, você está cometendo um crime. Ou seja, essa é a verdade. Repito, não adianta inventar monstros, factoides. O transporte por aplicativo, você sabe antes o valor. Se tiver dinâmico ou não, você sabe antes o valor.
e ainda assim está na palma da sua mão. Você aceita se você achar justo ou não. Já o taxímetro, já que você quer entrar nesse contexto aí, você não tem essa prerrogativa. Você está entrando ali numa caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa, porque do mesmo jeito está engarrafado para o motorista por aplicativo, vai estar para o taxista. E outra, só para finalizar, se o motorista por aplicativo mudar a rota, o aplicativo está lá dando o valor dele, meu amigo. Se ele mudou a rota, você acertou, está lá quanto lá? R$25. Paciência, vem cá, Joãozinho. Você mudou sua rota, mas aqui no meu aplicativo, o valor da corrida, R$25. Você quer o quê? Então ele não pode nem lhe cobrar. E ele não tem nem a prerrogativa, o motorista por aplicativo, nem a prerrogativa tem de negociar preço que o taxista tem. E eu acho até correto. Até chegou, senhora, vamos dividir o valor ou não. Então, mas de contrapartida, também você, cliente, tem a prerrogativa de aceitar a corrida com valor ou não. Essa é a verdade. Eu só ia perguntar, porque na regulamentação, caso seja regulamentado, cada um vai utilizar o instrumento de cobrança como é hoje, né? Os taxistas continuam com o taxímetro e vocês com o aplicativo Só, Juliana, mesmo, ou haverá alguma... Só para outra coisa, quando a Dorna ele coloca, não fala da minha categoria, peraí. Vocês estão se envolvendo aqui no processo de regulamentação do transporte por aplicativo. Você está falando de que categoria? De taxista? Fica meio descompassado isso. Eu estou falando de aplicativo. E eu tô falando, então você não pode. Estou falando de então, motorista. Então você não Quando pode. Você fala de então taxista, você não pode me interromper. Você está falando da pessoa. Não, eu não estou falando da pessoa. Taxista é uma pessoa. Do taxista. Taxista é uma pessoa. Você quer que eu fale? Então vamos mudar o termo. Então o táxi. Pronto. O táxi agora, vamos mudar o termo. Já para você seja ofendido pelo termo ou pelo... falar da sua categoria. Pronto, então fale da sua categoria. Porque a partir do momento, Adorno, que você abre precedente, é que nem. Vamos lá, Adorno, eu não tenho direito de lhe ofender. Não. Se eu deferir uma ofensa verbal contra você, é crime. Mas a partir do momento que você defere uma ofensa verbal a mim e eu te rebato contra a ofensa verbal, nós estamos em pé de igualdade. Sim. Nem eu tenho direito, nem você tem direito. Claro. Entendeu? Juliana, essa regulamentação que a gente está tratando, ela fala exclusivamente do transporte por aplicativos. Entendeu? Então, assim, ela nada altera o funcionamento do serviço de táxi. O nosso serviço, ele é um serviço que, graças a Deus, ele conta com o prestígio e a confiança do soteropolitano e dos turistas que visitam a nossa cidade. E, graças a Deus, historicamente, há muitos anos, e esse ano mais ainda, a gente conseguiu, porque as pessoas às vezes não percebem. Mas quem dá a dinâmica das pessoas chegarem e saírem do circuito do carnaval e em festas é o taxista, entendeu? O taxista conhece os atalhos, o taxista conhece os caminhos mais curtos, o taxista conhece o caminho menos engarrafado. Então, muitas das vezes, as pessoas pegam um transporte por aplicativo que o cara, até por falta de expertise, por não dominar aquela coisa que ele está ali fazendo, porque ele tem uma outra atividade e não se dedica somente àquilo, ele pega um caminho que às vezes a gente faz em 5 minutos ou em 10, entendeu? Então, além da gente ser mais seguro, a gente também tem a questão de ser mais ágil. Deixa eu só ler algumas só dos internautas. Se você me permitir, Juliana, vou ser breve, porque ele colocou outra coisa que é totalmente... Todo mundo sabe quem tem aí... Posso falar o nome dos aplicativos? Pode. Não vou falar nem de aplicativo de transporte por aplicativo. Quem usa o Waze, o Google Maps, quem usa sabe que aquilo ali existe um GPS. Uhum. Coisa que no táxi não tem. Por exemplo... Quem disse que não Peraí. Coisa que o táxi não é obrigado a ter. O usuário do táxi não é obrigado. Todo taxista tem um celular. Ele pode ter o celular, mas o usuário do Waze. táxi não tem, não tem o controle disso, como tem com os aplicativos. A gente não precisa de Waze, Se não. você usa ou não, A gente peraí. conhece a Se cidade. você usa ou não, aí é um problema de vocês. Porém, os GPS eles servem até para mostrar onde é que está engarrafado, onde é que está travado de ter um acidente, e você vai desviar daquilo. E o próprio GPS dos aplicativos fazem isso. E ainda que o motorista desvie ou não, o preço vai ser aquele. Agora, outra coisa que foi colocado, até por um vereador de Salvador... A fala dele é muito bonita. Não, mas é a verdade. Mas não é verdade. Falar a verdade é preciso, ainda que doe alguém. Você quer dizer que a gente precisa de GPS? Eu dirijo não táxi. Não estou dizendo, não. Eu dirijo táxi eu não 18 disse isso, horas não. de relógio por não dia. Disse isso. Para que em dado momento eu vou querer um GPS para sair daqui da Barra e ir para a rodoviária? Eu preciso de GPS para sair daqui da Barra e ir para a rodoviária. Eu disse que o taxista precisa de GPS aqui. Você disse que os taxistas não usam. A gente não usa porque a gente conhece a cidade. Dizer que não usa, não é dizer que não precisa. O que eu estou dizendo aqui não adianta vir com isso. Não estou dizendo que você não use e que precise usar. Não adianta que você conheça a cidade com uma palma na sua mão. Exato. Porém,
O que eu estou dizendo é que assegura o passageiro o GPS que está no aplicativo dele, que está mostrando tudo que está acontecendo ali. Ele está aqui, ó, peraí, meu amigo, ó, vem cá, meu senhor, por que você entrou aqui? Meu Se amigo, a rota está dando para cá, aqui está com engarrafamento. Meu amigo, isso aqui vai atrasar meu horário. E só para a gente tem o prestígio da população. Ela senta no nosso carro e diz assim, ó, escolha o caminho porque eu confio. Já que vocês gozam do prestígio da população, eu sugiro agora aos taxistas, sugiro ao prefeito, sugiro ao presidente da Câmara e aos vereadores, rasguem um relatório da CCJ, sugiro ao presidente, rasguem a lei federal, façam um plebiscito e perguntem ao povo o que eles querem. Se eles querem... Jogar para a torcida fazer politicagem. Se você usa que tem o prestígio do povo, eu estou jogando na sua mão. Nós temos o prestígio. Já que vocês gozam do prestígio do povo, use o que você tem. Porque se eu tenho o prestígio de Henrique, eu vou usar isso. Pô, Henrique gosta de mim, cara. Só porque você tem um prestígio, não precisa se pôr regra e limite. Não, peraí. Eu não disse isso. Aí você está sendo contraditório. Não, você está sendo contraditório. A partir do momento que você disse que tem um prestígio do povo. Eu estou dizendo eu digo, já que tem um prestígio do povo, eu aceito que jogue tudo fora. Nós temos o prestígio do que nós fazemos. Com assinatura para a categoria, que jogue tudo fora e que deixe só a regulamentação na mão do povo. Nós temos o prestígio do que nós fazemos. Só para finalizar, Juliana. Não do que vocês fazem. O motorista até mandou aqui para mim agora, não vi o nome dele aqui, mas ele mandou para mim, que o vereador Cidinho, que disse que tem traficante rodando motorista por aplicativo, se doeu. Quando eu disse que muitas casas de legislativa do Brasil, muitas câmaras de vereadores, também tem muito traficante. Ele se chateou. Então, o que o vereador disse, coitado, sem saber da matéria, ele que é presidente da comissão, que isso é uma vergonha, vereador, vai estudar, que ele abriu a boca para dizer que muitas das vezes o usuário não sabe quem é um motorista, isso é uma mentira. O usuário não sabe quem é um taxista. É verdade o que o vereador falou. O usuário não sabe quem é um taxista. Tá aqui na mão de Juliana porque quando Juliana não sabe quem é um motorista, quando Henrique e Juliana solicitam o aplicativo, tá lá a foto de quem? Aqui, ó. O LX está aqui, ó. Está a foto de quem? Aluguel de perfil aqui. Quem quiser alugar um perfil, pronto, tá aqui. Aí é uma prática criminosa. Se você, Henrique, solicitar um transporte por aplicativo e não tiver a foto de Adorno, que é motorista, e tiver a dele, do José que tá ali, que não é ele, isso é crime. Isso é crime, não use, porque ele está cometendo crime. Agora, o táxi, se você não tem esse controle, quantos filhos de taxista, não estou dizendo que isso é generalizado, filhos, irmãos, pega o táxi do pai sai. Eu conheço gente que faz isso. Ninguém faz isso, não. Peraí, Adorno. Aqui no nosso sistema Agora, a diferença é que o taxista, você não sabe quem é que você vai encontrar por ali. A placa tá ali. O motorista por aplicativo tá tem placa e tem foto. Só não estou dizendo... Você está falando mas eu não estou dizendo isso, não é a verdade. Quem tem o aplicativo sabe. Eu estou mentindo. Você quer que eu te desmascare aqui agora? Eu vou te desmascarar. Eu não estou mentindo. Eu provo a você. Quer que eu prove? Prove. Quer que eu prove? Pronto, vamos lá. Se Juliana quiser sair daqui agora e utilizar um transporte por aplicativo, ok? Pronto. Quando ela recebe aqui na tela do celular dela, a primeira informação que o usuário busca para poder saber quem é o motorista por aplicativo é a placa do veículo. Mesmo a foto estando lá estampada. Peraí. Eu posso concluir? O usuário busca a placa do veículo, porque ele nem entende muitas das vezes qual é o carro, mas ele quer ver a placa. Tanto que é costumais você ver as pessoas olhando a placa do veículo. Quando chega o carro, a pessoa vai até o fundo e olha a placa. Normalmente, quando a pessoa entra e senta no carro, ela dá um boa tarde, o motorista inicia a viagem e dali adiante se segue. Eu digo a você que pode ser uma minoria das pessoas que tem a questão da segurança de verificar se é realmente o motorista. Juliana e Henrique estão aqui. Eu estou equivocado, eu estou correto. É assim que funciona ou não? Pronto. Você olha o quê? A placa. Pronto. Você olha o quê? A placa. Ninguém fica olhando cara de motorista, para finalizar não, isso aqui rapaz. que ele está falando, eu vou ser breve. 10 segundos. Tudo bem, Adorno, eu concordo que às vezes a pessoa tem a prática instintiva de só olhar a placa, né? Como ele vai olhar a placa. Isso aí também, gente, que está nos assistindo, no motorista por aplicativo é até relevante isso. Mas independente de você ter a prática, a costumeira, é a mesma coisa que você chega na sua casa e faz aquilo todo dia. Aquilo é um costume, é uma rotina. Mas ainda que você faça, está disponível ali na tela do seu celular antes a foto de quem você está pegando. Eu não estou dizendo que isso que desmerece o táxi, não. Pelo contrário, eu acho... Agora no aplicativo eu acho necessário, porque o táxi ele é padronizado. Ele tem uma faixa. Já o transporte por aplicativo, que é uma modalidade diferente, eu acho necessário. E tá lá a foto. Então, se você olha ou não, você não olha porque você não quer, mas está disponível para você olhar. Essa é a verdade. Deixa eu só pontuar alguns comentários dos internautas. Claro, aqui tá bem dividido, né? Tá pegando fogo, tá né? Pegando fogo. Tá bem Esse dividido. assunto. Mas tem alguns comentários do tipo, o quanto
o serviço de taxistas, dos taxistas, precisou ser melhorado a partir dessa concorrência do transporte por aplicativo, né? Então, tem muita gente falando, os taxistas eram muito arrogantes, não pegavam corridas com valores baixos e tal, e com a entrada do transporte por aplicativo teria feita a concorrência e por isso teria melhorado. Você não acredita que realmente precisou melhorar o serviço dos taxistas? Juliana, eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. A nossa categoria, ela é uma categoria muito grande, né? Assim como outras categorias que são existentes e que funcionam aí na sociedade. Então, eu não posso dizer que houve algumas pessoas, né, que faziam práticas que não condiz com aquilo que se está proposto a fazer, né? Então, não vou tapar o sol com a peneira, dizer que não houve alguns casos de alguns colegas em décadas passadas de recusar um serviço ou dificultar uma forma de pagamento ou até mesmo não dar um tratamento adequado ao cidadão. Eu não vou tapar o sol com a peneira, certo? Agora, o que foi que aconteceu? Há um equívoco geral em dizer que foi o aplicativo que nos deu essa questão da boa serventia, da boa educação. E posso provar para vocês aqui claramente. O que aconteceu foi basicamente o seguinte. Antigamente você tinha duas formas de você pegar um táxi. Ou você solicitava o serviço via rádio, você ligava, você pedia, o carro parava na sua porta. Ou então você descia e pegava o táxi que estivesse passando, certo? Quando você solicitava o serviço via empresa, caso acontecesse uma anomalia, uma falta de conduta adequada por parte do motorista, você reclamava e a empresa tomava, como toma, as devidas providências, chamando o motorista, dando uma suspensão nele, punindo ele, enfim, tomavam-se as providências. Quando você era maltratado no meio da rua, muitas das vezes as pessoas também contribuíam para que o erro continuasse, não se disponibilizava em ligar para a prefeitura ou em até mesmo ir até lá pegar o número da placa e fazer uma queixa. Porém, com a chegada dos aplicativos, esses maus profissionais, que são uma minoria, migraram para o transporte de aplicativo. Só que no transporte por aplicativo, a coisa é muito dinâmica, entendeu? Então, se você fez ali uma má conduta com o usuário, obviamente, você vai ter a opção de fazer o registro ali na hora. Então, o que foi que aconteceu? Os aplicativos, eles vieram para poder aumentar a oferta de taxista para os usuários e aumentar o número de usuários para o taxista. Entendeu? Então, assim, o choque aconteceu. E aí, infelizmente, só os bons profissionais ficaram. Aqueles que estavam com práticas ruins, infelizmente ou felizmente, saíram da praça. Porque o mercado foi se afunilando. Porque a partir do momento que você tem uma má conduta numa empresa de táxi, você sai, ela te coloca para fora. Entendeu? Por quê? Porque não é admissível que um taxista tenha tratamento inadequado com um cidadão. Então ele saiu, perdeu uma possibilidade. A partir do momento que um taxista se cadastra num aplicativo de táxi e trata mal um usuário, o aplicativo bota ele para fora. Ele já perdeu 2 opções de trabalho. Ele fica simplesmente refém do usuário de rua, que pega eventualmente ali, saindo de uma clínica, saindo de um posto de saúde, ou de uma audiência, enfim, o que seja. Ele fica refém àquilo. Entendeu? Então, assim, não foram os aplicativos que podemos assim dizer que nos ensinaram a trabalhar. O que aconteceu foi que quando chegou os aplicativos, alguns maus profissionais migraram para os aplicativos achando que iriam poder continuar fazendo aquelas mesmas práticas de décadas passadas, certo? Que no aplicativo, infelizmente, não se cabe isso. Não só nos aplicativos, eu falo dos aplicativos porque a gente está falando dos aplicativos. Não só nos aplicativos, mas hoje em dia a coisa está muito dinâmica. O cidadão, hoje, que pega um táxi,
ele já não é o mesmo que pegava o táxi há 10 anos atrás. Hoje em dia o consumidor, ele sabe de tudo, entendeu? Ninguém pode subestimar a inteligência do usuário de táxi. Ele sabe exatamente como é que ele faz para poder pegar os profissionais, ele sabe exatamente os preços, as pessoas sabem de tudo, entendeu? Então, essa questão da dinâmica da informação gerou a sensação de que foram os aplicativos de carro particular que nos colocaram dentro do eixo, e não foi. O que você pode observar hoje na cidade é que os táxis eles estão cada vez mais organizados, com os carros bons, e tem uns carros bons e legais nos serviços de aplicativo, mas o que você observa hoje é que tem um número de veículos que até foram do sistema de táxi muito grande. Tem muitos motoristas de aplicativo que ficam ali na porta da Getaxi, que é a agência de táxi. Quando chega um taxista lá para poder dar baixa em um carro, eles compram aquele carro e botam para rodar nos aplicativos. Eu estou mentindo, Átila. Você sabe que existe esse mercado, esse comércio. Deixa eu te falar, agora que o Adorno falou bastante, eu escutei. Sobre onde o motorista compra ou não um carro... É uma questão particular dele. É uma questão particular dele, não sei. Por exemplo, você está falando que não tem que motorista compra. Eu estou aqui recebendo aqui do meu amigo Rafael, do Grupo Família Uber, que aqui de veículos, várias fotos de táxis na rua, que você tem aqui um Gol, qual o ano desse veículo? Acho que esse carro é 98 ainda. Sim. Táxi. E diga você por que esse carro você na falou, rua. eu estou ouvindo você. Você pode ter uma explicação. Eu não estou aqui, porque independente do ano desse carro aqui, pode ser 90, pode ser 90, 70. O que vale é o cuidado que o dono dá ao veículo. Porque nós sabemos, por exemplo, o Ricardo Boechat morreu com um acidente no helicóptero dos anos 70, se eu não estiver enganado. Tem aviões aí da década de 90 trabalhando. O que vale é a manutenção que você dá. Entendeu? Sinônimo de novo, de zero, também não quer dizer também sinônimo de qualidade. Quantos erros tem aí em vários fabricantes? Então eu não vou por esse lado aqui. Sobre punições de aplicativo, de táxi, de aplicativo, meu amigo Siqueira está mandando até aqui para mim. Quantos taxistas foram punidos no ano passado? Eu te dou dados pro carnaval aqui, se você quiser. Você pode me dar dados pro carnaval e eu te pergunto, quantos motoristas por aplicativo são punidos diariamente por apenas você, usuário, fazer um relatório, mandar um comentário, dar uma estrela abaixo e dar um comentário ao motorista negativo? Então, tá aí a balança. Tá aí a balança. Eu acho que esse debate está sendo conduzido de forma errada. Não esse debate. Eu falo o debate do tema. Porque o que é que eu acho? A modernidade vem, as coisas impulsionam outras categorias, as pessoas se reformularem, é o que está acontecendo com o táxi, eles estão tendo que se reinventar as práticas, as atividades deles, porque o mercado mudou, está aberto a um público que não tinha acesso, então isso vai crescendo e, consequentemente, quem tinha condições que usava o táxi, está aderindo até um serviço que é mais barato, um serviço que é mais rápido, até mais prático. Não digo ser rápido, no trajeto não, eu digo que ser prático devido ao aplicativo. A popularidade do aplicativo, você tem isso acessível na sua mão, coisa que o taxista ainda não decidiu o seu aplicativo. Porque eu acho até que se decidisse um aplicativo, até que melhorariam as coisas para ele. Porque hoje a tecnologia, para você ter ideia, hoje, às vezes você não assiste a novela, você assiste no jornal, na TV, mas você está com o seu celular 24 horas. Isso é tecnologia. Hoje as pessoas têm acesso a milhares de pessoas, a milhares de coisas, pela tecnologia. Então eu acho até que os taxistas estão perdendo um time da coisa. Não vou falar taxista não, o táxi, para não se chatear. A indústria do táxi está perdendo um grande time da coisa. Olha, o taxista tem isenção, o taxista tem isenção na compra do veículo, o taxista tem isenção, desconto de IPVA, tem isenções, o taxista tem prerrogativas aí que é muito mais barato do que o Uber, do que os aplicativos que ajudam ele. Eu acho que se eu tenho melhores condições de trabalho, meu preço será mais competitivo, porque eu tenho condições de trabalho. Você está entendendo? O motorista compra um carro, gente, na integralidade, o que é uma vergonha no Brasil. O trabalhador paga todos os impostos, o que é um absurdo. Inclusive, se você me permitir, eu sou coautor agora de um projeto de lei federal, onde nós vamos apresentar em Brasília, junto com o deputado federal Cláudio Cajado, ele é o autor, eu sou coautor, que propõe que o motorista por aplicativo venha ter isenções também na compra do veículo,
que o motorista por aplicativo venha a ter também desconto do seu IPVA, isenção do IPVA, e que o motorista, olha aí como eu pensei, que o motorista por aplicativo e também o taxista, por exemplo, deixe de ser tributado pelo ICMS do combustível. Que o motorista deixe de pagar certos impostos em reposição de peças, seja ele táxi ou aplicativo, porque eu não sou inimigo do taxista. Motorista por aplicativo não é inimigo do taxista. Isso é uma maldade que pessoas de interesse maiores, frotistas, estão fazendo para jogar ambas categorias uma contra a outra, diferentemente do que deveria ser feito, legislar, ter ideias, criar mecanismos para poder fazer que aquela categoria sobreviva, e que é muito simples de fazer isso. Basta se legislar e se atuar em prol de que as coisas melhorem para ambas as partes. Vamos entrar na regulamentação. Você tem algumas Não, eu acho que é um debate que vai se estender. A Prefeitura de Salvador defende a manutenção do texto original, né? O secretário Fábio Mota, inclusive, foi lá na Câmara Municipal defender isso. E a gente não sabe quando isso vai acabar, né, Juliana? É um debate que está acontecendo no mundo inteiro, né? Inclusive, se não me engano, Nova York, inclusive, agora Nova York limitou uma limitação, né? Então, o Salvador também virou palco desse tema e que vai estender até, eu acho que até a próxima eleição, viu? Não sei se vai ser resolvido esse ano ou não. Só para terminar, porque eu sei que um debate muito extenso mesmo, mas a gente, para não ficar cansativo também, eu queria só que a gente terminasse, vou dar 2 minutos para cada um, para que você fale o que é o ideal para você dentro desse contexto, em relação ao táxi, em relação ao motorista por aplicativo. E a Átila também fala o que seria o ideal, né, nesse contexto de concorrência, o que seria ideal para os motoristas de aplicativo, e que você fale o que seria ideal dentro dessa concorrência. Quando a gente fala da questão da regulamentação ela ser ideal, a gente entende que, assim, é impossível você conseguir fiscalizar aquilo que você não sabe o que é. Então, quando a prefeitura colocou lá a questão do limite, assim como fez com o táxi, com o escolar e mototáxi, ela tem as razões e os estudos dela para poder entender por que tem que ter aquele número. Porque aquilo que você não tem um número, você não consegue fiscalizar. A prefeitura não tem efetivo humano para poder conseguir dar conta de uma quantidade de 40 mil hoje. Mas daqui a 2, 3 anos pode ser 80 mil carros por aplicativos. Certo? A questão do motorista, quando a gente pontua que os motoristas eles têm que passar pelos mesmos critérios objetivos que nós passamos, e aí eu cito a questão da gente fazer um curso específico. Uma vez por ano o taxista tem que ir num curso, numa autoescola, fazer um curso para poder ter mais noções de direção defensiva. Entendeu? Pagar os impostos, fazer as vistorias, isso tudo é importante. Não para o taxista, mas para o usuário que usa o serviço. Okay. Tá bom? Mais uma vez, eu coloco aqui que foi conduzido errado esse processo de regulamentação por parte do Executivo Municipal. Há uma parcialidade, inclusive por parte do secretário, isso é evidente, é falado na cidade. Secretário, se o senhor quer defender algo com tanta veemência, saia do cargo de executivo e coloque sua chapa para ser vereador, deputado e assuma uma bandeira. Tá? Porque o senhor, infelizmente, Fábio, é um amigo, a sua postura é incoerente com o cargo que o senhor ocupa. O senhor não tem que defender empresário, nem defender aplicativo, nem defender táxi, nem defender ninguém. O senhor tem um papel e a obrigação de governar na sua pasta com isonomia, com isenção, coisa que o senhor não está fazendo. O senhor está sendo parcial. A proposta foi esdrúxula, foi vergonhosa. Só isso que eu quero colocar que é importante. Sobre a regulamentação, o que é ideal, primeiro eu quero acabar com esse mito. Nós já somos regulamentados em Brasília, precisamos de uma regulamentação municipal, que eu acho correto, e podemos usar isso para melhorar a vida do trabalhador, a vida do usuário. Eu acho que isso é importante para a categoria e para a cidade. Só que parem de mentir. Motorista por aplicativo não tem medo de regulamentação e acha, bom, tem muitos outros pontos aí que precisa de leis, e é por isso que eu estou legislando em Brasília, para que se regulem, inclusive parte das empresas. Porém, eu não vou estar falando aqui porque hoje a regulamentação é municipal. Nós temos os nossos monstros para resolver, isso é fato. E como o taxista tem, outra categoria, o jornalismo tem, qualquer lugar tem do mundo. Cabe ter, sim, na liderança de seus segmentos, pessoas que têm coragem, pessoas que estão imbuídas em resolver com imparcialidade, sem fazer jogo, cair para dentro, arregaçar a manga e dizer, eu defendo isso, vou defender isso e vou
olhar os erros e vou tentar buscar as soluções. Essa é a forma correta. Não é prejudicando ninguém, não é passando por cima de ninguém. Não é destruindo famílias. Não é deixando pessoas sem atividade de trabalho que você resolve problemas de outras. Então, eu quero deixar isso bastante claro. Queremos uma regulamentação justa, que venha também olhar as deficiências e o sofrimento que passa os motoristas por aplicativos. E isso são poucos pontos abordados. Questão da segurança do motorista, que é quem fica mais vulnerável. Questão do custo que ele tem. Precisa que eu vá a Brasília, pela interlocução de um deputado federal, buscar isso. Porque isso é uma atividade privada, mas que presta serviço público como o táxi é. Atividade privada, porque o carro de adorno, ainda que ele compre para exercer a função dele, é dele, mas ele presta serviço público e ele tem que ser respeitado. Eu concordo com os descontos que os taxistas têm. E nós estamos lutando também para que a gente venha ter condições de trabalho. E eu, como líder da categoria da classe, que represento, estou fazendo isso. Então eu só peço, mas ainda que eu esteja fazendo isso, eu não me acho no direito de denegrir taxista nem prejudicar taxista. Eu tenho amigos taxistas. Meu pai foi taxista. Minha filha nasceu, foi levada por um taxista. Então, para concluir, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, pessoal, eu peço a ajuda do cidadão, a ajuda de você, usuário. Cuidado. Querem tributar, aumentar o preço do seu aplicativo, querem deixar você de fora. E sobre Nova York, a realidade dos Estados Unidos é outra. Porque a partir do momento que o país cresça, tem muito dinheiro trabalhando de transporte por aplicativo porque não tem emprego, gente. Tem jornalista. Pelo amor de Deus, vamos falar a verdade. Não tem emprego. É a cidade do desemprego e o país do desemprego. O país da corrupção. Então, não vamos usar parâmetros de uma realidade para outra realidade. Eu só acho que tem que se buscar entendimento e soluções para que todas as partes não sejam prejudicadas. Só isso. Ok. Aqui a gente não debate. Foi bom hoje. E a gente vai Então, continuar acompanhando, né? Sempre com notícias exatamente. exclusivas. Eu estou lá na Câmara Municipal, sempre trazendo esse assunto que vai render ainda E muito. o que é importante, né? O usuário está aí para escolher o que ele quer, né? Exatamente. No final, quem vai escolher é sempre o usuário, é sempre a população de Salvador, que seja também bom para todo mundo, né? Exato. Obrigada pela presença de... Obrigado ao BNews. Quero agradecer você, Juliana, pela Obrigada. competência que você tem em conduzir as atividades que lhe são dadas. Quero agradecer também a Henrique pelo trabalho que ele vem desempenhando, sempre dando furos na área política. E agradecer aos telespectadores, os nossos usuários de táxi e de transporte por aplicativo que disponibilizarão o tempo para poder assistir a esse debate que eu tenho certeza que de alguma forma foi enriquecedor. Com certeza. Obrigada, Edson. Só para finalizar, quero agradecer também a você, Juliana, a Henrique. Esse Henrique parece uma agulhazinha, né? Esse cara dá cada furo. Vocês do Bocão News, meu amigo Vitor Pinto, vocês são profissionais. Eduardo tem uma equipe realmente fantástica. Isso. E o BNews eu prefiro a Bocão News, eu acho mais popular. Né? Ainda tem que falar a linguagem do povo. Bocão News, Bocão. Então, eu acho bonito. Então, eu quero só agradecer a vocês, o espaço. Quero aqui só aproveitar o espaço e agradecer a todos os grupos, os cangaceiros do asfalto, Família Uber, os presidentes de associações da Ampara Bahia, o meu amigo Anderson Amorim, que representa muito bem a Ampara, meu amigo Carlos, meu amigo Dado, Paulo Paiva, Jussivaldo, que é youtuber aí da categoria, essa galera que está aí junto e outros milhares, que se eu for falar o nome aqui é muita gente, mas está nos ajudando, outros grupos, Família Uber, enfim, Uber Unidos e todos. É turma da Xuxa, é? Existência É turma da Xuxa. muito grupo de WhatsApp. É só Acredita no que eu represento, eu agradeço a vocês de coração. Obrigada. E você, continue aí, né, acompanhando toda essa cobertura que o Henrique faz lá na Câmara, no bnews.com.br e também pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter.